Parte 2. Os 4 pensamentos que transformam a mente. Capítulo 6. A importância dos 4 pensamentos. Ao ler as biografias dos grandes praticantes, constatamos que os santos e mestres que podemos tomar como exemplo eram incansáveis em sua busca no caminho espiritual. Eles tinham disposição para enfrentar todos os tipos de desafios e dificuldades, praticando dia e noite com inspiração e entusiasmo, porque sua compreensão e assimilação das contemplações, conhecidas no budismo como os 4 pensamentos que voltam a mente para o Dharma, eram muito profundas. A contemplação dos 4 pensamentos sustenta a nossa prática da mesma forma que um alicerce serve de suporte para um edifício. Ao erguermos uma estrutura, se dispusermos as pedras do alicerce de forma tal que não cedam e possam escorar com firmeza, poderemos construir uma boa casa, capaz de nos abrigar por muito tempo. Se, ao contrário, pegarmos as coisas que formos achando pela frente e as empilharmos de qualquer jeito, ao final não teremos nada de útil. Mais cedo ou mais tarde a construção toda virá abaixo. De igual modo, se ouvirmos, contemplarmos e praticarmos o Dharma, os ensinamentos do Buda, apenas superficialmente, é possível que, 10 ou 15 anos mais tarde, venhamos a descobrir que nenhuma mudança real aconteceu, que sentimos o mesmo desejo, apego, ignorância, raiva e agressividade de antes. Presos aos hábitos ordinários da mente, vemos que nossa capacidade de beneficiar a nós mesmos e aos outros encontra-se seriamente limitada. Podemos nos sentir tentados a concluir que há algo de errado com os ensinamentos, que os métodos budistas não funcionam. Mas eles funcionam sem problemas. É o praticante que não quer trabalhar, que não está fazendo o esforço necessário para mudar. Precisamos nos empenhar, do fundo do coração, para construir uma base sólida para a nossa prática. Caso contrário, será fácil ficarmos desanimados e culparmos os ensinamentos. Fabricaremos desculpas de todos os tipos para evitarmos fazer prática. Toda sorte de circunstâncias externas e obstáculos internos, doenças, desconforto físico, fadiga mental, não darão a impressão de estar se interpondo aos nossos objetivos. Dentre os obstáculos do caminho está o fato de que somos dominados por nossos apegos. Temos muitas necessidades e desejos que, sem dúvida, sentimos que precisamos preencher. Quando meditamos sobre 2 dos 4 pensamentos, em primeiro lugar, a liberdade e a oportunidade da nossa existência humana preciosa e a dificuldade de obtê-la, e em segundo lugar, a impermanência, passamos a nos dar conta de que o nosso nascimento humano precioso é tão raro quanto o nosso tempo é curto. Essas 2 contemplações ajudam a reduzir os venenos da mente e nos direcionam para a liberação. Levando esses pensamentos conosco em nossa vida cotidiana, para junto da nossa família, trabalho e meditação formal, adquirimos maior equanimidade
e desenvoltura para lidar com as mudanças da nossa vida. Ao reordenarmos nossas prioridades, também cultivamos contentamento, pois aprendemos a viver com aquilo que nos basta. Quando temos 100 de alguma coisa, não precisamos de 1000. Quando temos 10.000, não precisamos de 1 milhão. Aprendemos que estaremos sempre descontentes se ficarmos continuamente tentando satisfazer os nossos desejos e demandas pelas coisas deste mundo, que crescem sem parar. Entretanto, podemos ainda nos ver procurando felicidade, apenas em termos relativos e não em termos últimos, pensando somente em como tornar nossas circunstâncias mundanas as melhores possíveis, nesta vida e em vidas futuras. Como essa miopia cria obstáculos adicionais à liberação, meditamos sobre os 2 últimos dos 4 pensamentos: o processo kármico de causa e efeito e o sofrimento que permeia a existência cíclica. Através dessas 2 contemplações, reduzimos nosso apego à felicidade convencional e experimentamos uma soltura gradativa dos laços mais sutis que nos prendem ao samsara. Com menor apego às nossas experiências mundanas, nós nos voltamos para o caminho da iluminação, removendo tudo que possa haver de contraproducente, juntando tudo o que possa apoiar o nosso objetivo. Essa a razão dos 4 pensamentos serem chamados as preliminares. Se queremos que uma charrete nos leve a algum lugar, precisamos colocar um cavalo à sua frente. Muitas pessoas acreditam que esses ensinamentos sejam para principiantes. Elas querem rapidamente passar à frente para algo profundo, além daquilo que consideram o jardim da infância do Dharma. No entanto, a contemplação dos 4 pensamentos está entre as práticas mais profundas e benéficas do caminho da iluminação, pois eles representam as verdades básicas sobre as quais todo o caminho espiritual se apoia. Capítulo 7. O Lama. A contemplação dos 4 pensamentos está entre os métodos hábeis de utilizarmos para reduzir os venenos da mente e criar benefícios de curto a longo prazo, para nós mesmos e para os outros. Já que não temos a boa fortuna de encontrar o Buda Sakyamuni e aprender diretamente com ele os métodos que conduzem à liberação, é o Lama, nosso professor espiritual, quem nos introduz a esses ensinamentos. Porém, antes que passemos a confiar no mestre espiritual, é essencial que pesquisemos cuidadosamente as suas qualidades, do mesmo modo que iríamos investigar as qualificações de um médico, antes de colocar nossa vida nas mãos dele. Num certo sentido, se deixássemos de investigar um médico, isso não seria tão grave, pois um tratamento inadequado poderia nos levar a perder apenas esta vida presente. No entanto, se depositarmos nossa fé em um mestre espiritual que não seja qualificado, poderemos desenvolver hábitos contraproducentes que talvez permaneçam conosco por muitas vidas futuras, criando enormes obstáculos ao caminho da iluminação. 2 qualidades são necessárias a um professor. Primeiro, que ele tenha ouvido, contemplado e compreendido os ensinamentos. E segundo, que ele tenha meditado sobre os ensinamentos e tenha ganho realização de seu significado essencial. A eloquência não é a qualidade mais importante de um mestre do Dharma, pois não é tão difícil assim alguém apresentar um discurso vistoso. O crucial é que, através de uma prática autêntica e profunda de meditação, ele ou ela, pessoalmente, mantenha uma experiência direta dos ensinamentos. Caso contrário, o professor será como um papagaio,
que repete sem parar. Pratiquem a virtude, afastem-se da não virtude, mas que devora um inseto assim que entra em sua gaiola. Hoje em dia é difícil verificarmos as qualidades de um professor. Pelo menos uma dentre 10 ou 20 pessoas alega ser um mestre com uma bagagem de grande estudo ou realização meditativa. Ninguém pendura uma placa declarando: "Eu sou um mestre ruim". O ideal seria descobrirmos de uma fonte externa como e onde o professor estudou o Dharma e praticou meditação. Porém, é mais importante ainda observarmos o professor de perto. Verificarmos cuidadosamente se ele possui um bom coração e, de fato, vive os ensinamentos. Seria difícil encontrarmos um professor totalmente isento de defeitos, e mesmo que o encontrássemos, não nos daríamos conta desse fato. Apesar disso, podemos confiar em um lama que, pela prática da meditação, tenha removido, em alguma medida, os obscurecimentos da mente, alcançando algum grau de realização e desenvolvido grande compaixão. Os professores de bom coração têm em mente os interesses de seus alunos, não seus próprios interesses. Se não conseguem responder uma pergunta ou ajudar um aluno, irão encaminhá-lo a alguém que possa fazer isso. Eles não o conduzirão por um caminho errado. É arriscado fazer um compromisso apressado demais com um mestre. Porém, uma vez que você tenha chegado a uma decisão cuidadosamente ponderada, deve seguir os ensinamentos de seu professor com diligência e senso de propósito. Usando novamente o exemplo do médico. Se você está doente, mas não toma a medicação que seu médico prescreve, não irá melhorar. Portanto, após procurar um professor com habilidade, você deve ouvir e se treinar com igual habilidade. Se você cuidadosamente aplicar as instruções que tiver recebido, então, lentamente, sua negatividade diminuirá e amor e compaixão crescerão. Assim, você aprenderá o que o professor tiver aprendido. O professor é como um molde que dá forma à mente do aluno. Um aluno não conseguirá desenvolver boas qualidades diante de um mau professor, mas irá infalivelmente se beneficiar ao seguir as instruções de um bom professor. Por essa razão, no começo de nossa contemplação dos 4 pensamentos, invocamos o Lama. Nós nos recordamos das qualidades do Lama e rogamos para que, pela força das suas bênçãos, os obstáculos à nossa prática se dissipem. A nossa mente volte-se para o Dharma e a porta da liberação se abra para nós. Capítulo 8. O primeiro pensamento básico. O nascimento humano precioso. Imagine que você seja muito pobre e, de repente, veja-se em uma terra onde tudo é incrustado de pedras preciosas, ouro e moedas. Você vive nesse lugar por muitos anos, mas um dia tem que voltar para casa, fazendo uma viagem perigosa pelo mar, sem nenhuma possibilidade de retornar àquela terra de tesouros. Ao chegar em casa, você se dá conta de que não lhe ocorreu trazer coisa alguma consigo, nem uma única joia, nem um grão de ouro, nada. Pense qual seria seu arrependimento? Da mesma forma, nós passamos de uma vida para outra, dentro dos ciclos de sofrimento, carentes do mérito, da virtude e energia positiva, necessário para nos impulsionar para fora do samsara. Então, umas poucas e raras condições se reúnem para produzir esta existência humana preciosa, com sua imensa oportunidade. Se morrermos sem tirar pleno proveito dela, teremos deixado o reino humano de mãos vazias, sem nada ter realizado.
O primeiro pensamento que volta à mente para o Dharma trata da preciosidade do nosso nascimento humano e da importância de fazermos bom uso dele. As pessoas às vezes se perguntam: por que eu nasci? Qual é o propósito desta vida humana? Tenho a sensação de que há um grande motivo para eu estar aqui, mas não sei qual é. Alguns pensam que seu propósito é tornar-se um excelente músico ou escrever livros excepcionais. No entanto, qualquer música tocada, qualquer escrito é impermanente. Não compreendemos que a nossa mente é um sonhador e as nossas experiências na vida, o sonho que ele criou. Pelo fato de não termos ideia alguma de que estamos sonhando, tomamos a vida muito a sério e frequentemente nos sentimos impotentes quando as coisas não saem como desejamos. Através da prática espiritual, podemos, pelo menos, criar sonhos felizes. Em algum momento, poderemos de fato acordar, revelar a essência da nossa existência. É a meta maior de nossa vida, que a tudo se sobrepõe. Mas o que é essa essência? Não pode ser o nosso corpo, já que tudo o que sobra quando a mente deixa o corpo é um cadáver. Nem pode ser a faculdade da fala, já que é simplesmente uma função do corpo, e não são, tampouco, as oscilações superficiais das emoções, com o contínuo sobe e desce de esperanças e medos, de gostos e aversões, nem a atividade da mente, que com uma pulga saltitante ou uma pipoca está sempre se movimentando e mudando. Para encontrarmos a essência, temos que compreender a verdadeira natureza do nosso corpo, fala e mente, além da experiência de realidade que temos, que é como um sonho. A capacidade de fazer isso é encontrada apenas no nascimento humano precioso. Não podemos supor que, tendo sido humanos uma vez, teremos a garantia de uma existência humana vez após vez. Um corpo humano é muito difícil de se conseguir e exige a acumulação de uma vasta quantidade de mérito através de disciplina escrupulosamente pura em vidas passadas. Disciplina desse tipo implica 3 coisas: a abstenção da prática de atos negativos ou de comportamento que possa causar mal, o cultivo de pensamentos e ações virtuosos, e o desejo altruísta de beneficiar os outros, como a motivação para seguir as 2 primeiras disciplinas. É somente porque amealhamos toda essa quantidade de mérito, acompanhada da aspiração de renascermos como seres humanos, que nos encontramos agora no reino humano. O nascimento humano precioso proporciona liberdade e oportunidade para a prática que não podem ser encontradas nos demais reinos da experiência, quer sejam os 3 reinos inferiores, o reino dos enfermos, dos fantasmas famintos e dos animais, com seu imenso sofrimento, quer sejam os reinos superiores não humanos, o reino dos deuses mundanos e dos deuses invejosos ou semideuses, com sua satisfação enganosa. Quando dizemos nascimento humano precioso, não estamos nos referindo a uma existência humana apenas no nome, em que uma pessoa nasce, vive, morre e depois sua consciência segue para alguma outra experiência. O renascimento humano é precioso somente quando dotado de 8 tipos de oportunidade e de 10 qualidades e condições. Os 3 reinos inferiores não permitem oportunidade alguma para se ouvir ou compreender os ensinamentos do Dharma. Os seres que aí vivem não têm disponibilidade nem quaisquer outras circunstâncias favoráveis que os apoiem ou encorajem em sua prática. Eles vivenciam sofrimento por demais intenso. Por outro lado, os reinos dos deuses não oferecem incentivo algum à prática. Os seres desses reinos estão tão enamorados
e inebriados com prazeres sensoriais e felicidade plena, que o pensamento de escapar desse ou de qualquer outro estado da existência cíclica nunca lhes ocorre. Nesses reinos não há nem incentivo, nem oportunidade para se buscar liberação dos ciclos de sofrimento do samsara. No reino humano, porém, provamos tanto do doce quanto do amargo. Conhecemos o suficiente sobre o sofrimento para querermos mudar. Todavia, o sofrimento não é tão agudo a ponto de nada podermos fazer a respeito dele. Ainda assim, há 4 tipos de existência humana, onde falta disponibilidade suficiente para a prática. Em primeiro lugar, pode-se nascer em uma cultura dominada por visões equivocadas. A ideia de que matar ou ferir os outros é algo virtuoso ou espiritual, por exemplo. Em segundo lugar, pode-se nascer descrente quanto à espiritualidade ou religião. Mera sofisticação intelectual ou aprendizado acadêmico não capacita alguém a adquirir ou manter fé espiritual. Pessoas inteligentes, mas céticas, têm dificuldade em depositar confiança no que quer que seja e, assim, não possuem a abertura e receptividade necessárias para procurar uma prática espiritual. Em terceiro lugar, pode-se nascer numa era de trevas, uma era em que nenhum Buda se manifesta no reino humano, sob forma alguma, para oferecer ensinamentos budistas ou qualquer outro ensinamento espiritual benéfico. Por fim, é possível que uma pessoa sofra de deficiência física ou mental, que a impossibilite de ouvir ou compreender os ensinamentos. Precisamos nos dar conta do privilégio incrível de que desfrutamos por não termos nascido em qualquer dessas situações. Nosso nascimento humano precioso nos oferece enorme liberdade para praticarmos. Ele também nos confere 10 qualidades e condições especiais, 5 das quais estão ligadas a quem somos, e 5 às nossas circunstâncias externas. As 5 primeiras qualidades incluem o nosso próprio corpo humano, que pode ser um veículo para a iluminação. Nosso nascimento em uma região onde os ensinamentos estão disponíveis e não num país longínquo onde a influência do Dharma ou de outros ensinamentos espirituais puros não chegou. O fato de que nossas faculdades são intactas e nossa inteligência suficiente para compreendermos os ensinamentos, a predisposição kármica para nos desenvolvermos espiritualmente, em vez de desperdiçarmos esta oportunidade ou usarmos nossa vida para causarmos mal aos outros, e a receptividade ao caminho budista ou às outras tradições espirituais que propiciem benefícios em termos mais imediatos e também a longo prazo para nós mesmos e para os outros. A primeira das 5 condições pertinentes às nossas circunstâncias externas é que um Buda de fato apareceu. Caso tivéssemos nascido em um universo em que nenhum Buda houvesse se manifestado, a questão da liberação sequer se proporia, porque não teríamos um exemplo histórico. Ao alcançar a iluminação em nosso reino e demonstrar que isso pode ser feito, o Buda Sakyamuni ofereceu-nos uma oportunidade extraordinária. A segunda condição é que, ao aparecer, o Buda ensinou o Dharma. Embora pudéssemos ter o exemplo histórico do Buda, sem seus ensinamentos não haveria estrada alguma a ser seguida. A tradição dos ensinamentos que foi preservada e transmitida ao longo da história consiste na terceira condição. Novamente aqui, um Buda pode aparecer e ensinar durante uma determinada geração, e os seres podem se beneficiar com isso. Mas os ensinamentos podem vir a se perder ou gradualmente se extinguir. Em nosso caso, os ensinamentos do budismo
persistiram até os dias de hoje. A quarta condição decorre da presença de praticantes que alcançaram a realização dos ensinamentos e representam a possibilidade de sua transmissão de forma viva. Através de seu exemplo, os ensinamentos tornam-se acessíveis a nós. Por fim, devido à bondade e compaixão do Lama, da disposição desse homem ou mulher para ensinar e ter contato com outras pessoas, em vez de praticar solitariamente, nós próprios temos condição de aprender, praticar e ter a realização dos ensinamentos. Se não desfrutássemos de todas essas 18 oportunidades e condições, não poderíamos nem mesmo falar sobre o primeiro dos 4 pensamentos. Não poderíamos nunca preencher o verdadeiro propósito da nossa existência humana preciosa. Nunca alcançar a meta de dissolver o sofrimento e criar felicidade para nós mesmos e para os outros, em sentido tanto temporário quanto último. Ao contemplarmos repetidas vezes o valor da nossa existência humana preciosa, passamos a enxergar que esse nascimento é melhor do que uma joia mágica que realiza desejos. Há muitas histórias de pessoas que enfrentaram enormes dificuldades, viajando longas distâncias e suportando todos os tipos de agruras e situações ameaçadoras para conquistar uma joia assim. No entanto, ao final de sua busca, o que conseguiram? O poder mágico da joia pode torná-las ricas por algum tempo, ou encontrar-lhes um parceiro encantador, ou fazer surgir uma mansão. Essas coisas, porém, duram apenas por um determinado período. A joia não é capaz de produzir a iluminação. Com o uso hábil da nossa existência humana, não só podemos criar benefícios de curto prazo, como também podemos alcançar liberação do samsara e adquirir a capacidade de ajudarmos os outros a fazer o mesmo. A raridade da nossa existência humana fica muito clara quando comparamos o número de seres do reino humano com o número de seres nos outros 5 reinos. Tradicionalmente, disse que os seres dos infernos são tão incontáveis quanto as partículas de pó que existem no universo todo. Dos fantasmas famintos, em número ligeiramente menor, disse que são tão numerosos quanto os grãos de areia do rio Ganges. Quanto à vida animal, não há sequer um canto da terra ou gota de mar que não esteja pululando com ela. Assim, como um recipiente para fazer bebida alcoólica transborda com grãos de cereal. O número de seres no reino dos semideuses pode ser comparado ao número de flocos de neve em uma nevasca. O número de seres nos reinos humano e dos deuses mundanos pode ser comparado ao número de partículas de pó que cabem sobre a unha de um polegar. Aqueles dotados de um nascimento humano precioso, a aspiração elevada de libertar todos os seres do sofrimento, são tão raros quanto estrelas no céu do meio-dia. O Buda ilustrou a raridade do nascimento humano precioso com uma metáfora em que comparou todo o universo em suas 3.000 dimensões. Há um enorme oceano sobre o qual boia, em algum ponto, um aro de madeira. O ar é constantemente tangido pelo vento, ondas e correntes. No fundo do oceano vive uma tartaruga cega. Uma vez a cada 100 anos ela sobe à superfície para tomar ar, descendo então de volta para o fundo. As leis da probabilidade são tais que mais cedo ou mais tarde, no momento em que a tartaruga vier à tona, o vento soprará o aro para cima de sua cabeça, que assim atravessará o aro. O fato de que isso venha a acontecer é algo que mal podemos conceber. De acordo com o Buda, as chances de alguém encontrar um nascimento humano precioso são ainda menos prováveis.
quando apreciamos a raridade do nosso nascimento humano precioso e as oportunidades que ele nos oferece, começamos a entender que não devemos desperdiçá-lo, mas sim devemos preencher seu propósito mais profundo, revelar a essência da nossa existência, a verdadeira natureza da mente.